Fala pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Estava aqui tomando meu café e agora é 5:30 da tarde do dia 9 de fevereiro. Eu pensei, por que não postar já o estudo do índice e o estudo do dólar para vocês que querem estudar junto comigo aqui no mercado financeiro. Lembrando que minha intenção aqui não é só ensinar, mas também aprender. Eu aprendo muito com esses vídeos aqui e aprendo muito com vocês também, beleza? Então, qualquer crítica, qualquer sugestão, deixe aí embaixo nos comentários. Antes de mais nada, também se inscreve aí no canal, deixe seu gostei, ative as notificações, isso é muito importante. Vou deixar até desse lado aqui, ó, a animaçãozinha vai aparecer ali, ó. Se inscreve, ative as notificações e deixa um gostei nesse vídeo, beleza? Então vamos para mais uma análise. Aqui por enquanto no gráfico de 10 minutos estamos ainda com o pregão em andamento, mas deixa eu diminuir aqui a câmera, senão vocês não vão conseguir, vou acabar atrapalhando aqui, tá? Vou deixar o bem pequenininho aqui no cantinho. Aí, show. Beleza, então a gente percebe já que o índice ele executou um forte movimento de queda e depois ele se recuperou, né? Mas é importante a gente estar de olho no contexto geral, contexto do gráfico maior, contexto de 60 minutos. Porque ó, a gente já fez um topo mais baixo, entrou volume vendedor e agora fez um topo mais baixo ainda. Não estamos conseguindo superar esse patamar aqui. Diante dessa perspectiva, a gente tem que lá no 10 minutos, essa movimentação aqui, que pode parecer aqui um ombro, cabeça a ombro, ele pode não ir no 100%, porque diante dos 60 minutos, pela ótica dos 60 minutos, a gente tem a tendência de queda sendo executada. Olha a direção da média móvel, vou pegar minha ferramenta de desenho, a direção da média móvel. A direção da média móvel ela passa a inclinar para baixo. Quer dizer que nos 60 minutos estamos entrando dentro de uma tendência de queda. Portanto, lá no gráfico menor, a gente vai procurar por operações de venda. Não é porque o preço ele fez aqui uma formação de ombro, cabeça, ombro invertido que a gente já vai procurar comprando por qualquer razão. Tá? É importante a gente ter esse contexto na nossa cabeça do gráfico maior sempre. É aqui que entra mais volume financeiro, é aqui que entra mais dinheiro. Beleza? Muito bem, então qual seria o ponto-chave que me levaria a comprar o índice aonde que ele rompesse? Lá em cima. Se ele rompesse esse patamar aqui em cima, né, basicamente a média móvel flat de 200 períodos e fizesse algum tipo de pullback por cima, aí sim eu pensaria em comprar, tá? Porque a gente pode observar que foi resistência diversas vezes. Quando a gente perdeu aqui, tocamos por baixo, executamos um movimento de força. Tentamos novamente, executamos um movimento de queda. Tentamos novamente, o que formula para nós essa linha de tendência, a boa e velha linha de tendência, amiga dos traders e dos investidores. Linha de tendência. Para fazer um pullback por baixo dessa região aqui, ó, que foi perdida no dia de ontem. Uma região importante, a média de 200 períodos, cortando o preço a partir desse momento aqui, tá? Muito bem, então já tínhamos formulado um topo mais baixo do que o topo anterior, como a gente pode perceber. O pregão ele foi aberto nessa barra aqui, ó, a barra branca aqui das 9 horas. Por enquanto não tinha ainda uma operação de venda clara, mas quando ele fez essa movimentação, perdeu o canal de queda, aí sim a gente poderia procurar por operações de venda. Eu particularmente eu achei muito interessante essa entrada aqui, ó, no gráfico de 10 minutos, tá? Tínhamos a linha de tendência, poderia ser conectada dessa forma. O preço ele realizou 3 puxadas para cima, uma espécie de canal, correção, tá? Uma correção em forma de canal, um pullback, lá nos 60 minutos. A gente pode perceber que foi um pullback simples, já tocando também por baixo da média de 200 períodos, assim como no 10 minutos. Isso me dá maior credibilidade. Por quê? Porque eu tenho os operadores, os traders que estão enxergando o gráfico de 10 minutos e os traders que estão enxergando o gráfico de 15 minutos, eles vão estar enxergando uma confluência de informações que vai fazer dessa operação mais assertiva. Assim como, se eu tiver os traders do 15 minutos enxergando um contexto legal, vou colocar aqui no 15 minutos. Os traders de 15 minutos enxergando um contexto legal, por exemplo, junto com a média de 20 períodos aqui no 15 minutos, então o preço tratando isso como resistência, eu vou ter uma maior assertividade.
Por que que os tempos gráficos, quando fecha o ciclo de hora, ele é muito importante? Porque vários traders estão se posicionando, tanto os de 15 minutos, quanto os de 5, tanto os de 2, tanto os de 30 minutos e os de 60 minutos. Então é um período do dia que a gente tem que observar os fechamentos de hora. No horário de almoço é um pouco mais vagaroso, porque temos menos volume e aí vai ter menos operadores no mercado. Voltando lá para o gráfico de 10 minutos, a entrada que eu achei muito interessante aqui no gráfico de 10 minutos, já com esse contexto de movimento anterior, se a gente for pegar o último movimento de queda, foi daqui até esse topo anterior, o preço ele veio na região de 50% com uma média móvel de 200 períodos. Nessa região de 50, entre os 50 e 61.8, é uma região que vendedores vão entrar um pouco mais pesados. Na verdade, eles já estavam tentando entrar aqui, aí eles entram mais um pouco aqui, começam a fazer o médio deles aqui, até que eles começam a realizar e o mercado ele despenca. Aqui temos uma grande quantidade de vendedores no mercado, uma demanda mais alta, beleza? E aí o preço perde. Observem que o ponto de entrada ideal seria aguardar o preço perder, sem entrar de forma precipitada, aguardar o preço testar. Olha a linha de tendência com a média de 20 períodos, tá? E esperar para ver se ia entrar pressão vendedora. Opa, entrou bastante pressão vendedora, o preço deixou pavio, o gráfico, o candle deixou pavio. Aí sim, seria uma entrada mais interessante, estaria aqui nesse ponto, tá? Ah, mas tem a linha de retorno. Pessoal, dentro de uma tendência de queda, esses fundos aqui, eles foram feitos para serem rompidos, porque a tendência ela é de queda. Ó. Os fundos eles vão ser rompidos. Naturalmente, esses fundos eles não vão segurar o preço, beleza? Então, quando temos o preço não consegue visitar a linha de retorno, ele está executando um movimento muito maior. Que movimento é esse? Executei um movimento de queda, retraí. Pelo menos eu vou executar uma nova perna de baixa como essa, ou até na região de 61,8 que a gente vai observar. Tá? Se a sua operação ela tem um risco-retorno favorável, é muito interessante você entrar e participar dos movimentos. É sempre que vai dar certo? Obviamente que não. No mercado financeiro não existe essa coisa de sempre. Não existe essa coisa de sempre. Não existe uma movimentação que o mercado vai sempre fazer. Tá? A probabilidade seria dele continuar no movimento de queda, porque ele já executou isso antes. E aqui ele executou um comportamento corretivo tocando por baixo de uma região importante. Já tinha um contexto lá nos 60 minutos, topo mais baixo do que topo anterior. Então, tendo todo esse contexto na minha mente, eu vou participar do preço para pegar mais uma perna de baixa, como essa daqui, ó. Dessa movimentação aqui, até aqui embaixo, é o meu alvo conservador, tá? É o meu alvo conservador. Se eu quiser ser um trader um pouco mais agressivo, eu pego do topo lá em cima, que é a movimentação, a onda integral, e caio com ele a partir do ponto que eu comecei a cair. Olha só onde entra a realização dos players, junto com o canal. Posso traçar aqui uma linha central nesse canal de baixa e cair e ver que vai existir uma confluência de meio de canal junto com o alvo da perna de baixa, beleza? Então, tendo todas essas considerações em mente, a entrada seria depois que perdeu a linha de tendência, não gosto de entrar em rompimentos, tá? Seria uma entrada um pouco mais agressiva entrando nos rompimentos, no gráfico de 10 minutos, mas esse movimento e esse candle ele já fez o pullback, ó, perceba, tenho esse movimento e esse movimento aqui. Se a gente cair o tempo gráfico lá para o gráfico de 2 minutos, por exemplo, a gente já vai enxergar uma movimentação assim, ó, um pivôzinho de queda. Aí eu tenho onde colocar meu stop, posso colocar até um pouco o candle que fez o rompimento da linha de tendência, um pouco mais longo. Minha entrada estaria aqui. Não devo me assustar com as movimentações do preço, porque são correções, é natural que o preço vai executar uma correção.
e aí ele vem até o alvo integral, né? Porque eu tenho um alvo muito longo, porque eu já executei uma perna de baixa, e um risco pequeno. Essas operações que a gente deve procurar no mercado financeiro, beleza? Bom, o mercado ele passa a reverter a partir desse patamar aqui, ó. No mínimo a gente poderia esperar, depois da formulação desse pivô, a gente passa a deixar mínimas mais altas, um toque nessa região, tá? Ou dentro até a média de 20 períodos, seria um retorno do preço. Mas quando ele rompe a média de 20 períodos e deixa uma barra expressiva, ele vai querer buscar o próximo patamar de resistência, porque ele já está rompendo esse ponto aqui, ó. Próximo patamar de resistência estaria aqui, ó. Sempre calcule seus alvos junto com o Fibonacci, também com níveis de Fibonacci, tá? Desculpa. Sempre calcule os níveis de Fibonacci junto com os alvos do mercado do passado, os níveis de resistência, suporte e resistência anteriores, beleza? Para um trader mais agressivo, a entrada seria aqui, com stop abaixo dessa mínima, tá? Um stop curto para pegar no mínimo um alvo até a média aqui, ó, fundo, a gente coloca esse fundo aqui, pode ser considerado isso daqui como uma região de teste também com a média de 20 períodos, tá? Seria um alvo de 1,5 para um risco de 1. Mas se você colocou apenas uma parcial e seguiu comprado para ver o que ia acontecer com o preço ao chegar na média de 20 períodos, poderia até dar uma reentrada aqui na superação desse candle preto, tá? Porque o candle veio uma correção desse movimento de alta. Esse candle preto, ele tenta fazer uma realização um pouco mais forte e automaticamente é frustrado. Quando a gente observa o comportamento da barra branca, percebemos que não deixou o pavio, ela já abriu aqui e já subiu rompendo essa região aqui. Isso daqui tem uma entrada bem interessante, tá? Porque o preço já está executando topos e fundos ascendentes. Esse daqui é o evento mais recente do mercado, portanto, ele é mais importante. E aí a gente tem um alvo de ondas de Elliott, né? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, ABC, para quem conhece, padrão zigue-zague agora, ó. ABC em zigue-zague, e aqui executamos 5 ondas de Elliott dentro desse pequeno ciclo, em que a onda 1 executa essa proporção, a onda 5 ela foi maior e a onda 3 um pouco maior, tá? Percebam que o mercado ele passa a expandir aqui, então temos essa movimentação do preço. A próxima movimentação do preço ela executa proporções disso daqui. Então, se a gente for colocar, por exemplo, onde finalizou, 161,8 finalizou aqui, mas se formos pegar esse Fibonacci e colocar aqui em cima, ela executou mais 50%. E a terceira movimentação do preço, ela executa ainda proporções dessa daqui. Praticamente o alvo integral, tá? Ela executou mais 100% desse movimento aqui. Se a gente for calibrar esse movimento em Fibonacci, né, estender esse Fibonacci aqui, ó, do ponto 38, do 0 ao ponto 38, observem que interessante, aqui entrou realização, o preço parou quase lá no 141,4, tá? Uma região de topo, só não chegou lá porque tinha a máxima aqui do dia até então, tá? Que agora está servindo como resistência para o preço, beleza? Então, conhecendo esses movimentos, tanto quanto o Elliott, tanto quanto price action, comportamento dos candles, você consegue aproveitar melhor as operações. Olha como o meio do canal ele se torna uma região relevante agora. Uma região relevante. Agora ele está trabalhando num canal um pouco menor do que esse canal maior que a gente estava enxergando. Tá? Num processo corretivo, talvez para tentar fazer um rompimento e ver se consegue reverter o gráfico maior lá de 60 minutos. Então observem, a gente esperou o comportamento se definir, fez uma entrada e aproveitou o movimento, enquanto o preço estava diante de topos e fundos descendentes. Quando fizemos topos e fundos ascendentes, a nossa chave vira na nossa cabeça. Vira, porque o preço ele começa a entregar volume financeiro. Né? Nem sempre isso acontece, tá? Entregar volume financeiro. Quando não acontece, a gente fica com aquela crença, tá subindo sem volume, vou vender.
mas eu só vou vender se o preço demonstrar um comportamento de queda, tá? Mas aqui não, ele veio num comportamento só, superou a média de 20, fez um ABCzinho aqui e superou a barra preta, frustrou os vendedores. Aqui eu estou com a chave virada para compras, visando essa região aqui novamente, que é a região de resistência principal do dia. Beleza? Vamos ver então qual que é o padrão aqui que ele está deixando no dia de hoje. Ó, força compradora tentando superar a média de 20 períodos que está descendente já. Tá? Seria interessante ele superar esse patamar aqui para um próximo movimento expressivo, senão a gente começa a cair abaixo da média de 20 de novo, porque é o comportamento que estamos executando por enquanto. Por enquanto ainda não confirmamos a tendência de baixa. Seria interessante ele deixar um topo mais baixo e perder o fundo para aí sim a gente confirmar essa movimentação. Por enquanto a gente pode até traçar aqui um pequeno canal de queda e já estender aqui o nosso alvo, medir essa perna de baixa. Se ele começa a cair a partir desse momento, temos essa região aqui, uma região de 110 mil pontos, tá? Que vai confluir com alguma região importante de Fibonacci da última expansão de alta, daqui até aqui. Com essa movimentação aqui. Basicamente aqui uma correção até os 50% da alta, mas isso ainda não é realidade. A realidade é que o mercado ele fez uma primeira correção, vai tentar provavelmente fazer uma segunda para depois perder esse fundo ou entrar compradores o suficiente para romper essa linha de tendência de baixa até então. Vamos dar uma olhada aqui no dólar. O dólar está dentro de um triângulo, tá? Dentro do semanal que a gente estava observando, ó, um triângulo bem expansivo, bem grande, bem amplo, porque ele veio de um movimento de alta. A estatística nos mostra que frequentemente a gente faz um rompimento para cima. Quando temos um triângulo, ele demonstra acumulação. Tá? Vamos ver como está a saúde do nosso OBV. Temos esses topos, agora esses topos. Temos aqui mais dinheiro envolvido dentro dessa movimentação aqui do dólar, mais financeira envolvida do que esse último topo aqui. Tá? Então é uma divergência levemente altista. Lá no dólar no 10 minutos, a abertura foi exatamente nesse candle aqui, tivemos a abertura. A gente pode ver que o dólar veio de um movimento de alta, poderíamos ter traçado, vou colocar aqui o estudos, poderíamos ter traçado um Fibonacci dentro desse último movimento e aguardado aqui uma retração, por exemplo, no ponto 76, que é menos comum o preço fazer, e o ponto 618. Reparem que o preço ele perde a média móvel de 20 períodos, ascendente, já estava ascendente, com o ponto de 61,8, que corresponde a nada mais, nada menos do que o ponto de 38,2, se a gente for traçar de cima para baixo para saber a retração real. E aí a gente tem um ponto de 38 sendo respeitado e deixando aqui pequenos candles no dia anterior, isso, né? Pequenos candles mínimas mais altas, tá? E o primeiro candle do dia, ele nos conta que temos força compradora. Vocês concordam comigo que não temos força vendedora nesses 3 dojis aqui? Né? São candles de correção, são candles de indecisão, pode-se chamar assim, nem de briga. Por quê? Porque aqui temos um movimento forte, um movimento amplo, e esses 3 pequenos candles, eles não mostram força vendedora, eles mostram correção do movimento que antecedeu essas 3 barras. Então, essas 3 barras, elas demonstram fraqueza para os vendedores, o que dá a oportunidade dos compradores posicionar ordens de compra, por exemplo, rompendo a máxima. E para os traders que venderam aqui, por exemplo, na média de 200 períodos, acreditando na queda do movimento em um topo duplo, por exemplo, são frustrados. Olha como entra volume financeiro, porque temos a entrada dos players comprando o mercado e a entrada do stop dos vendedores. Tá? Para quem estava observando o contexto de alta, a gente executou um primeiro movimento, uma correção, poderia imaginar que íamos continuar. Tá? A gente tinha esse cenário aqui no dólar.
Média flat, tá? Poderia servir de resistência, mas temos bastante força compradora já com o primeiro volume do dia. Poderíamos ter imaginado um retorno para essa região aqui do dólar, para essa região, um retorno em V. Observando esse comportamento, chegou na média de 200, não temos força para venda, aqui não temos força para venda. Ao perceber por 30 minutos que não temos força para venda, a gente poderia considerar uma compra em rompimento, ou aguardar um rompimento para um trader mais conservador e um pullback por cima, mas não teríamos chance se fôssemos aguardar o pullback. Tá? A gente teve essa perna de alta, essa amplitude de alta aqui, que serve para a gente como medida para definir o nosso alvo. Ó. Essa amplitude de alta serve para a gente a partir da mínima do movimento, seria aqui como medida para o nosso alvo. Para um trader que enxerga o contexto e opera a favor das médias, visto que a média móvel de 200 está flat, não temos uma tendência definida no gráfico maior. Tá? Se a gente for afastar o gráfico, a gente formulou esse fundo aqui, fez um rompimento falso desse fundo, a intenção do preço é se lateralizar nessa região. No curto prazo, dentro da consolidação, a gente faz pequenas tendências, portanto, ele poderia sim fazer um rompimento muito mais fácil, porque ele já realizou uma correção, agora ele está vindo com mais força e vai pegar o stop da galera que vendeu também, se romper essa região. Então, entrando aqui com o contexto do preço, um contexto um pouco maior, a gente poderia entrar nesse trade visando esse alvo muito maior, tá? Aguardar um pullback, nesse caso não teria tido oportunidade. Olha como entra a realização nesse ponto que a gente colocou dessa perna de alta, beleza? Então esse patamar aqui seria interessante, olhando um contexto maior. Aí o dólar se desenvolve aqui, formula uma espécie de uma correção simples, faz um rompimento do topo, muito cuidado, ó. Fizemos aqui um pullback por cima, quem comprou nessa barra foi uma bandeira final, tá? Porque ele não executou uma continuidade. Voltou para dentro, isso daqui já significa lateralização. Olha a média móvel já inclinando, flat, significa que o dólar pode se lateralizar. E olha a pancada que recebemos aí depois dessa lateralização, tá? Se você não zerou esse movimento aqui, ficou com a ordem aberta, o sensato era ter se protegido à medida que o preço fosse fazendo fundos, né? Fez fundo, proteção, fez fundo, proteção, fez fundo, proteção, fez fundo, proteção, até que o preço ele vem e te estopa, que deve ter sido algum fator notícia, alguma coisa do tipo, tá? Perde ainda a média móvel de 200 novamente, mas aqui deve ter sido exatamente aí um fator notícia e é onde ele está exatamente agora. O tamanho do gap, não sei se existiu, se é um bug do meu profit, mas esse fundo aqui que levou esse movimento de alta, o último movimento expansivo de alta, no dia de hoje ele foi muito importante, por isso que o preço ele se segurou nesse ponto aqui. É como se tivéssemos uma ampla barra, por exemplo, lá no gráfico de 2 horas, 120 minutos, uma ampla barra aqui nessa região, uma barra de alta com volume muito expressivo. Quem comprou aqui vai querer defender e às vezes até fazer o preço médio deles. Show, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de análise. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e também se inscrever no canal. Grande abraço a todos e até a próxima.